cantor, compositor, publicitário, belo-horizontino. Fred Isaac, muito bem-vindo. Obrigado por participar aqui do Alvorada Cultural. Prazer estar com vocês de novo, né? Isso aí. Pela segunda vez. É isso. Fred sobe aos palcos no Teatro Centro Cultural Unimed BH Minas, agora na sexta-feira, dia 27, para comemorar e fazer a carreira acontecer mais ainda, comemorando os 30 anos, né, de sua carreira, com o espetáculo Eu, Uma Viagem para Dentro, que é homônimo ao álbum lançado no ano passado, que é um ótimo álbum, inclusive. E o show apresenta esse disco assim, de uma forma com suas grandes influências, suas grandes partes da carreira, né? Passa por toda a sua vida, realmente é um passeio para dentro. E o espetáculo que acontece nessa sexta começa às 8 da noite. Os ingressos ainda podem ser adquiridos no site do Eventim, só procurar lá, eventim.com.br, procura o Fred Isaac, que dá para encontrar. Estão custando entre R$25 e R$50, a depender da meia ou inteira. E é isso. Para falar um pouquinho mais, vamos conversar aqui com o Fred Isaac. Querido, prazer falar com você de novo. É isso aí. Virou show, né? Porque antes foi show. um filme, depois virou uma live, agora virou show. E o documentário também, né? E o documentário, exatamente. Todos os trabalhos, assim, uma tríade maravilhosa. Maravilhosa, estou muito feliz com o resultado, acho que com o impacto que causou nas pessoas que assistiram o filme, nas pessoas que viram a live, eu estou muito feliz mesmo. Todo mundo resolveu viajar para dentro comigo, graças a Deus. E isso é interessante, assim, essa viagem para dentro não é só você, igual eu assisti ao filme, e é uma viagem para dentro de mim também, porque a gente vai pegando coisas ali que a gente conhece, que a gente tem a referência, e assim, ao mesmo tempo que conhecemos mais da sua carreira, de você, a gente tem essa introspecção também. Isso, exatamente. Própria, é bem legal. Isso acontece muito, porque essa viagem para dentro, né, eu promovo ela, vamos dizer assim, para mim mesmo, mas todos nós temos basicamente a mesma essência, né? Os mesmos dramas, as mesmas reflexões. E eu acho que isso tudo casou muito também com o momento que a gente viveu agora, né? Que a gente ainda vive, que é a questão da pandemia. Foi um álbum concebido antes da pandemia, mas que entrou numa conexão direta com essa questão da introspecção. Então isso foi incrível, foi uma coisa de Deus mesmo, porque o trabalho estava pronto antes da pandemia e a gente tinha de repente uma música que chamava Máscaras. E aí a gente entrou numa pandemia, lançamos Máscaras e tinha tudo a ver com aquele momento. Parece que a música foi composta para aquilo que a gente estava vivendo e não era. Então parece que é uma sintonia, as coisas foram se agregando, se juntando e viraram essa grande viagem para dentro. Estou muito feliz com isso. E assim, retornando a uma pergunta que eu te fiz na época do lançamento do disco, o que te fez ter essa vontade de fazer a viagem para dentro? O que te levou a isso? Assim? Essa Como viagem você começou? aconteceu, foi muito incrível, porque quando eu fui compondo as canções, né, no final, eu e o meu produtor, a gente percebeu que as composições elas conversavam de alguma maneira entre si. Aí você pega uma música trata da vaidade, que é vaidoso. A outra fala do cara que está desconhecido, que ele era inocente, mas na verdade era bandido. Então a gente vê uma conversa, um diálogo entre as canções muito intenso. E aí a coisa surgiu, eu falei, meu Deus, isso virou uma viagem mesmo e reflexiva. Então se ela é reflexiva, ela é para dentro. Mas ela é para dentro de uma maneira que sai, reverbera ao mesmo tempo. Precisa sair, né? Porque saindo ela alcança outras pessoas e promove na vida das outras pessoas também essa viagem, essa reflexão. Legal. Então foi exatamente acontecendo assim, quase que do acaso. As composições nasceram, depois a gente fez a instrumentação de tudo, os arranjos. Depois que estava pronto, eu falei, gente, é um projeto que tem um DNA. E esse DNA é essa viagem, para refletir sobre as nossas questões. E também as referências, né? Como é o caso de Antítese, que é a música que você me perguntou outra vez, que tem vários nomes assim que as pessoas às vezes ficam boiando, né? Meu Deus, Kerouac, de Belô. Eu mesmo fui procurar alguns, te confesso. Pois é, Rimbaud. E é incrível porque causa isso, a música causa essa estranheza com os nomes. Mas quando você vai mergulhar, a gente cai nos poetas beatniks, né? E os poetas beatniks, exatamente isso, eles promoveram uma viagem nos anos 50, que é se libertarem do consumismo e caírem na estrada. E foi essa ida na estrada do Jack Kerouac, por exemplo, que proporcionou
ele ter contato com jazz. E quando ele teve contato com jazz lá em New Orleans, aqueles barzinhos bem fechados, aqueles guetos, ele ficou encantado com aquilo e começou a O escrever berço On the de Road. tudo. Olha E ele só. escreveu On the Road querendo que o livro fluísse como as notas do jazz, então ele não queria interrupção. Então o que ele fez? Ele desenvolveu um método. Ele fez o livro todinho numa máquina de escrever numa bobina de fax, para ela não ter aquela interrupção de tirar uma folha e colocar outra. E é exatamente isso que a gente quer promover nesse trabalho, que o pensamento flua, que a reflexão flua e que a gente feche esse pensamento com algo muito importante. Quem somos nós verdadeiramente? Sem as nossas cascas, sem as nossas máscaras existenciais. Quais são os Legal. meus conflitos? Quem sou eu? Cadê? O que aconteceu? Por que eu sou esse eu adulterado? Que é o que a outra música, por que eu sou assim, pergunta. É o meu eu adulterado, todo dia a mesma briga com o meu eu desgovernado, adulterado. Então é mais ou menos isso. E essa fluidez, essa coisa de continuação e de não se ter essas quebras, né? É. Como que isso reverbera no show especificamente, que acontece agora na sexta? Acontece exatamente porque o show ele vai tendo uma dinâmica, ele começa, é um show pop rock, vamos dizer assim, mas que tem momentos muito reflexivos. Então ele começa, tem muitas músicas de outros autores, hits de sucesso, que eu trouxe para dentro do trabalho, que casam com o trabalho. Perfeito. Então um exemplo, eu canto Vaca Profana, do Caetano, que é uma música extremamente reflexiva e que homenageia lugares e que faz uma reflexão sobre quem é essa vaca de divinas tetas, que é profana e ao mesmo tempo é sagrada. Então isso é uma reflexão que se causa. Aí você passa por Rita Lee. Um belo dia resolvi mudar e fazer tudo que eu queria fazer. Me libertei daquela vida vulgar que eu levava estando junto a você. Então tudo vai casando, tá vendo? É tudo uma coisa. Me libertar, me conhecer, entrar em contato com as minhas coisas. Aí tem Cazuza também, que é uma grande referência para mim. Então isso tudo vai intercalando com as minhas canções e vão formando uma história sem interrupções. Então a gente vai levar o público para dançar, refletir e viver, vamos dizer assim. E vai ter algumas conversas também, alguma história diferente que você vai contar lá? A direção é do Calu Araújo e é um show que comemora meus 30 anos de estrada na publicidade e na arte, vamos dizer assim. Então eu volto um pouco no tempo, eu volto na minha cidade, Bambuí, quando aquele menino de 14 anos de idade deixou a cidade do interior e veio para a cidade grande. Então tem um texto muito reflexivo, com que o Calu me ajudou muito. O Calu é um grande diretor de teatro, ele trouxe essa teatralidade para dentro do espetáculo musical. Então, realmente, ele me ajudou a contar essa história com muita coerência. Ah, legal. E a gente estava comentando agora há pouco que o álbum, está completando agora um ano. Faz mais ou menos um ano aí que ele saiu para todo mundo, assim, que foi para as pessoas. E como que esse disco mudou sua vida artisticamente desde então? Foi uma virada de chave, porque eu sempre fui compositor. Eu nunca fiz, vamos dizer assim, turnê, nunca saí para fazer shows em outros lugares. E as coisas foram acontecendo e elas acabaram sendo demandadas. Aí a gente, depois que tudo ficou pronto, o disco ficou pronto, falou: a gente tem que colocar isso para fora. É a viagem para dentro, mas que tem que alcançar as pessoas. Então não tinha como a gente fazer o show, a gente fez uma live. A live foi muito assistida, foi muito bem recebida pelas pessoas, as pessoas se emocionaram muito. E aí começaram a me cobrar, principalmente os que têm mais relacionamento comigo. As pessoas começaram a ver, a entender, a adorarem esse processo e acabou que me levou para esse show, para essa estrada, para as pessoas. Então eu digo que as pessoas são os minhas companheiras e companheiros nessa viagem. E que ao mesmo tempo eu sou essa estrada que promove essa viagem para essas pessoas. Então o bacana do disco é isso, como ele consolidou uma virada de chave para um novo processo e um processo criativo diferente. E o que me deixou muito feliz, que ele casou com o momento que a gente está vivendo. Parece que é como se fosse um propósito, entende? Ele nasceu, ele precisava nascer e precisava ser jogado aí para as pessoas como um propósito, que tem tudo a ver com o que a gente tem vivido hoje.
E muita gente fala isso, né? Que a arte só se completa quando vai para o público, então tem a ver também. E uma coisa que eu gostaria de saber, o filme. O que do filme que vai aparecer no show também? O que ali que você consegue distinguir, assim, o que foi trazido diretamente do filme, uma coisa que não só necessariamente do álbum, mas que vai aparecer nessa sexta-feira para quem estiver lá? Além das canções, lógico, tem. Eu não vou dar vou dar um spoilerzinho pequeno, porque a gente vai ter algumas projeções muito interessantes. Olha A só. gente vai levar um pouco do filme para dentro do espetáculo. Mas a essência daquele filme que você assistiu, que as pessoas assistiram, vai estar ali no palco. Que é o quê? Essa viagem. Então você sabe que a viagem começa com um Cadillac vermelho, passeando pelas ruas de Belo Horizonte, e que de repente se depara em um show de um artista que é ele mesmo, então é ele dialogando com o eu dele, é quase o eu e o id, e aí vai misturando, e aí isso tudo vai estar presente no palco. E é engraçado porque as pessoas, eu fui convidado para um seminário de psicanálise com o mundo inteiro. Era uma reunião de vários psicanalistas, que tinha gente em Paris, Nova York, no Japão, fazendo uma entrevista comigo em relação ao filme, porque Caramba. uma psicanalista participou desse filme. Ela fala da introspecção do artista, o que significa a arte em si, aquelas costuras todas, e acabou que outras pessoas dessa área de psicologia assistiram, entraram numa se identificaram muito com aquele processo e me chamaram para participar Gente, que disso. legal. Então é um filme que também se abriu para uma sessão de análise pública, vamos dizer assim. E essa sessão de análise pública, minha e sua, de quem estiver lá, vai estar lá com certeza no palco e que tem a ver com o filme. O próprio disco é uma análise pública, Uma né? análise. E além das pessoas que participam fora dos palcos, assim, que estão na produção, no figurino, na direção, tem muitas pessoas que estão com você em cima do palco também. Sim. A banda, participações Isso, especiais. isso. O que você pode falar um pouco dessas Para falar participações? tudo. Primeiro a banda, que é uma banda linda, gente, presente de Deus. Assim, parece que as pessoas foram escolhidas a dedo e estão comigo desde o início. A gente tem uma sinergia muito grande. Tem um Jarley Brandão, que é um músico que já tocou com muita gente conhecida, que é um puta guitarrista. Ai, desculpa a palavra, gente. Força do hábito. E tem o baterista também, que é o Arley, que é muito bacana, um cara que toca muito. Tem o baixista, que ele tem uma coleção de baixos, igual o Jarley tem Olha só. coleção de guitarras, ele tem uma coleção de baixos e os baixos dele são as Ferraris, que é o Guilherme Matanzas. Ele é muito bom também, já teve várias bandas. O Santiago Toches, que está tanto no teclado quanto na produção musical, todos os arranjos ele fez comigo. Então ele é assim parte mega importante desse processo. Tem um músico convidado, que é surpresa, que ele toca em algumas canções. Tem o trio de backing vocals, que vai me ajudar muito, que é a Roberta, a Juliana, e eu esqueço sempre o nome do menino, que ele tem um nome artístico, mas ele é um cantor, para você ter ideia, ele tem o ouvido absoluto. Ele é Caramba. fantástico. Então tem muita gente no palco assim, envolvida ali em cima do palco e por trás. Tem o Rodrigo Fraga no figurino, tem a direção do Calu Araújo e toda a equipe que está por trás disso, promovendo essa viagem para todos nós. Ah, que bacana. Tenho certeza que vai ser um showzão. Se Um Deus show e quiser. tanto. E para quem quiser acompanhar, para quem quiser ir, você tem algum último recado, alguma coisa que... Compra o ingresso, gente. Se você não tiver dinheiro para ir, não tem problema. Eu quero promover essa viagem para você. Se quiser ligar aqui na Rádio Alvorada, ganhar um ingresso, fique à vontade. Eu vou deixar alguns ingressos disponíveis aqui. Eu tenho certeza que essa viagem vai poder despertar em você muitas coisas que despertaram em mim. Tem uma menina, por exemplo, que ela era pintora, tinha anos que ela tinha abandonado o pincel. Quando ela assistiu o filme, ela começou a pintar, pintou um quadro lindo e me mostrou esse quadro. Isso não tem preço, gente. Isso para mim já pagou o projeto. Então, se você tiver aí em dúvida, mas eu não conheço ele direito, vai lá. Não é para me conhecer, não, é para se conhecer. Porque esse encontro não é só comigo, é com você mesmo. É isso aí. E deixo aqui minha marca também, que as músicas são ótimas. Tenho certeza que a apresentação vai ser melhor ainda, então vale a pena aí conferir. Só lembrando mais uma vez que
O show acontece no Teatro do Centro Cultural Unimed BH Minas, que fica na região centro-sul de BH, e começa às 8 da noite dessa sexta-feira, dia 27. Os ingressos podem ser adquiridos lá no site do Eventim, que é eventim.com.br. Fred, brigadão. Deus te abençoe. Obrigado pelo carinho, Amém. João. Muito pela segunda sucesso. vez estar aqui com você. Que isso. Obrigado Sempre um mesmo, prazer. no fundo do meu coração. Valeu.